Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Diante da passagem que nós lemos, daquilo que o Senhor revela através de Isaías, eu quero pensar com os irmãos sobre quais convicções nós precisamos possuir e ensinar aos nossos filhos. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 7, verso de 1 a 9, nós compreendemos que aquilo que estava acontecendo, o contexto da época de Isaías, envolvia uma crise da qual Israel nunca havia passado. Seja Israel, a tribo do norte, seja Judá, a tribo e o reino do sul. Eles estavam próximos ali do exílio, e o livro de Isaías ele vai compreender um período de 740 anos antes de Cristo até 695 anos antes de Cristo. Ele fala a respeito do exílio de Israel, ainda que não aconteça nos dias dele o exílio de Judá. Ele não somente fala por meio da vontade do Senhor como será o exílio, mas aponta também a volta do povo de Judá, o reino de Judá, para, então, Jerusalém, que nós iremos ver sendo narrados nos livros de Neemias e Esdras, que é a história do retorno daqueles que sobraram, chamado também de os remanescentes do povo de Deus. O capítulo que vai do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver o Senhor tratando por meio de Isaías aquilo que eles faziam no presente, o modo como era pecaminoso as suas ações, bem como o próprio culto que eles prestavam ao Senhor. É aquela passagem conhecida que o Senhor fala sobre o fato de que eles adoram a Deus com a boca, mas os seus corações estão longe. Por meio do capítulo 6, é como se fosse uma transição. O Senhor falou através de Isaías como será o futuro de Israel, bem como é o presente. O capítulo 6, ele vai mostrar para o povo, então, do reino de Judá, que somente o Senhor pode purificar Judá de tal maneira que se coloque novamente como servo, como povo de Deus. Assim como ele fez com Isaías, na experiência que ele teve de ter os seus lábios impuros purificados por aquilo que ele, então, recebeu do trono do altar do Senhor. O capítulo 7
até o capítulo de número 39, o Senhor irá tratar então da confiança do reino de Judá. Ou seja, vocês irão confiar nas outras nações para socorrer vocês, ou vocês irão confiar em mim, no Senhor. Hoje, então, nós estaremos meditando no capítulo 7, que é o primeiro capítulo desse bloco de capítulos que vai tratar sobre a confiança do povo de Deus, da nossa confiança. Ou seja, nós confiamos no Senhor ou nós confiamos em nós mesmos, no nosso dinheiro, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, nas pessoas que podem nos ajudar. O que está sendo tratado aqui é justamente onde nós colocamos a nossa confiança. Quando nós pensamos, então, a respeito não só do pai, sendo o dia dos pais, mas também os pais como pai e mãe, muitas vezes a nossa responsabilidade, nós a vemos como, em última instância, nós somos a resposta ou a solução da nossa família. Então, eu sei que a minha família não irá passar fome porque eu darei um jeito, e não propriamente porque o Senhor irá providenciar de tal modo que não faltará nada. Nós corremos o risco de, compreendendo a nossa responsabilidade, e nós temos da parte do Senhor para cuidar, para ensinar os nossos filhos, a nossa casa, mas nós corremos o risco de pecar contra o Senhor, confiando na nossa capacidade, confiando naquilo que podemos fazer para cuidar, para proteger, para conduzir a nossa família da maneira como deve ser conduzida. E pensando nisso, nós, em vez de levarmos a nossa família, ensinar os nossos filhos a confiar em Cristo, nós ensinamos eles a confiar em nós e educamos eles dessa maneira que a resposta da família dele, se vai dar certo ou não, vem dele, da força dele, da capacidade dele ou dela, e não em confiar no Senhor, em não crer nas promessas do Senhor. Portanto, quais convicções nós precisamos possuir, mas também ensinar aos nossos filhos com base em Isaías capítulo 7. Primeira coisa, nós precisamos crer e ensinar que as adversidades estão sob o governo de Deus. Precisamos crer e ensinar aos nossos filhos, à nossa família, que as adversidades estão sob o governo de Deus. E como nós vemos isso? Verso de número 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos mostrando que as adversidades estão sob o governo do Senhor. Pelo menos alguns textos nós vemos isso de forma muito clara, como, por exemplo, os 7 anos de fome que sobrevêm sobre toda a terra, durante o período ali que o Senhor chama José para ser governador do Egito e, por meio de José, poder salvar não só o Egito, mas todas as terras, porque todas as terras, como diz o texto, vinha até o Egito para comprar mantimento. Então nós vemos ali claramente que o Senhor é quem governa sobre as adversidades, de tal modo que ele diz a José que a terra teria 7 anos de fartura, de bonança, mas também teria 7 anos de fome, e extrema fome. Nós vemos também o Senhor reinando sobre as adversidades no modo como os egípcios tratavam o povo de Israel. Em Êxodo capítulo 1, nós começamos a ler, nos parecendo que o Senhor se afastou ou se esqueceu do povo, e então os egípcios passam a tratar o povo de Israel de forma que não trata bem, a ponto de fazer do povo de Israel seus servos, seus escravos. Mas nós nos esquecemos de que a promessa que ele fez aos patriarcas era de que o povo ficaria então no Egito por 400 anos, ali ele seria
maltratado, seria feito servo, mas o Senhor os visitaria e os livraria. E por fim, nós vemos também isso no Antigo Testamento através das nações, lá em Juízes, que se levanta contra o povo todas as vezes que o povo começa a idolatria, a adorar outros deuses. Nós vamos ver em Juízes que diversas vezes o Senhor levanta uma nação como vara, como juízo, para repreender Israel. Em todos esses casos, nós vemos claramente que o Senhor governa sobre as adversidades. Quando nós olhamos para essa passagem, nós lemos a primeira coisa no verso 1 sobre a biografia de Acás. Então, vai falar que tudo isso ocorre nos dias de Acás, e aqui a gente precisa entender, nos dias de reinado do rei Acás. Ele era filho de Jotão e filho de Uzias. Ambos, tanto Jotão quanto Uzias, foram também reis do reino de Judá. E os dois, a gente vai ver, falando sobre eles em 2 Crônicas 26, 4 e 2 Reis, capítulo 15, verso 34, que eles fizeram o que era reto perante o Senhor. Então, nós temos aqui tanto o pai quanto o avô de Acás, que também foram reis e que fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Acás, no entanto, faz o que é mal perante o Senhor. Apesar de não trazer aqui em Isaías, nós lemos por meio do livro de 2 Reis, capítulo 16, verso de 1 a 4, a lista de pecados que ele comete como rei, como sucessor de seu pai. Ele chega a sacrificar o próprio filho, ele constrói altares, ele funde imagens de deuses, e tudo isso como rei de Judá. É interessante pensar nisso, pensar em Acás como um rei ímpio, ainda que fazendo parte do povo de Deus, porque a promessa do Senhor vem justamente a Acás. O chamado para confiar nele, no Senhor, vai justamente a Acás, aquele que até o momento é um rei idólatra, é um rei que confia em todas as coisas, menos no Senhor. Nós vamos ver também que essa adversidade que ocorre nos dias dele, esse levantar tanto de Rezim, rei da Síria, quanto de Peca, que é rei de Israel, não ocorre porque eles quiseram se levantar e vai então até em direção ao reino de Judá. Nós vemos no finalzinho, lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 37, quando já está falando, já encerrando o bloco sobre Jotão, ali fala que o Senhor começa a levantar tanto Peca quanto Rezim contra Judá, contra o reino de Judá. Por mais que nós lemos aqui e nos parece que a adversidade surgiu do nada, por acaso, a Bíblia deixa claro que o fato dessa adversidade vir agora sobre o reino de Acás foi mediante a vontade do Senhor. Ele que levantou, ele que despertou o coração, ele que conduziu tanto o rei da Síria quanto o rei de Israel para que guerreasse contra Judá. Quando ele diz aí para pelejarem contra ela, é literalmente fazer guerra contra, lutar contra. E aí, meus irmãos, a Bíblia encerra falando sobre o governo do Senhor nas adversidades, mostrando que aquele povo, juntamente com o rei do reino de Judá, ficaram agitados como árvores no bosque com o vento. Eles temeram de tal forma que eles não reconheceram que a adversidade ali estava ocorrendo sob o governo do Senhor. E é quando nós olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo nos nossos dias e pensamos que o Senhor não está reinando sobre todas as coisas. Quando, por exemplo, ocorre a pandemia e nós questionamos onde está Deus, precisamos lembrar que todas as coisas que acontecem estão sob o governo, está sob a autoridade do Senhor. Quando ele, no caso o rei Acás, fica temeroso com aquilo que poderia ocorrer,
nós vamos ler lá em 2 Reis, falando que ele faz aliança com o rei da Assíria. E para fazer essa aliança, pedir ao rei da Assíria que o socorresse, ele traz da Assíria uma planta do templo do Deus do reino da Assíria e constrói em Judá, em Jerusalém, um templo voltado para os deuses. Ao fazer isso, ele demonstra então justamente que ele não confia no Senhor, mas que ele busca em outras coisas onde se apoiar, onde buscar sua força. No verso 1, quando diz que eles se ajuntam, sobe contra Jerusalém, porém não prevaleceram contra ela. Eles não prevalecem porque a Síria guerreia contra eles e então impedem eles de estar novamente guerreando contra Jerusalém. No entanto, eles não desistem. E no verso 2, eles dão então esse aviso à casa de Davi, mostrando justamente: nós estamos aliados e nós iremos subir novamente contra o seu reino e vamos destruir. Precisamos então crer e ensinar aos nossos filhos que todas as adversidades estão sob o governo do Senhor. Não há nada que possa ocorrer que fuja do domínio, que fuja do poder do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos também a partir do verso 3 que precisamos crer e ensinar que há exortações de Deus para que não venhamos a ter medo. A partir do verso 3 até o verso 6 nos diz assim: Disse o Senhor a Isaías: Agora, sai tu com teu filho que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar Deus exortando o seu povo, os teus servos, os seus filhos, a não ter medo, a não temer. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 15, verso 1, o Senhor exortando Abraão para que não temesse. Vemos Deus exortando Josué, capítulo 1, verso 9. Vemos Jesus exortando Jairo, que era pai de uma menininha que, pelo menos ao olhar das pessoas, havia falecido, mas Jesus estava ali para curá-la. E Jairo, já perdendo as esperanças, Jesus diz: Não tema, Jairo. Nós vemos Cristo também falando para Pedro, no capítulo de Lucas, capítulo 5, verso 8, mostrando para que Pedro não temesse quando ele chega ali próximo a Pedro, após fazer aquele milagre da pescaria. Fala: Não temas, Pedro, você é pescador de peixes, mas eu irei fazer de você pescador de homens. Nós vemos também os anjos exortando Maria e José para que não tivessem medo. E o motivo não é porque você é forte, porque você é capaz, mas sempre porque o Senhor está conosco. Porque Deus está conosco, nós não precisamos temer. A ideia de que nós somos fortes demais e por isso não precisamos temer é justamente antibíblico. Nenhum momento Deus vai nos exortar a não ter medo, mostrando que nós somos fortes o suficiente para aquela situação. É porque nós somos fracos que nós temos medo. E é porque o Senhor está conosco que Ele nos diz: não temam, não precisam ter medo. Nas adversidades, eu estou com vocês. Não só nas adversidades, mas em todos os momentos. Um dos nomes que Isaías vai descrever para Cristo é justamente Emanuel, Deus conosco. É o Deus que está conosco o tempo todo, habitando conosco. O próprio Espírito Santo que faz morada em nossos corações nos dá então essa promessa de que nós não estamos sozinhos. E é essa mensagem que Deus
envia a Acás por intermédio do profeta Isaías. A primeira parte, nós vemos que há uma ordem para que Isaías fosse até um certo lugar chamado extremidade do aqueduto do açude superior. Esse aqueduto, provavelmente Acás estava ali porque, como ele esperava que, de fato, a união de Israel com a Síria fosse bem sucedida, então, provavelmente, logo eles estariam ao redor de Jerusalém. Portanto, ele estava ali olhando, investigando para ver se o abastecimento de água seria suficiente para que a cidade aguentasse um cerco. Um cerco, naquela época, era quando vinha um país, uma nação ou um grupo de pessoas guerrear contra você, contra a sua cidade, e eles cercavam a cidade. Ninguém sai e ninguém entra. Como ninguém entra ou ninguém sai, a água que nós temos é a que está aqui conosco. Então, esse aqueduto, ele tem a sua origem com os jebuseus. Lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 a 10, Davi acaba de ser ungido rei de Israel, ele ficou como rei de Judá, mas agora ele é ungido rei também sobre todo Israel, e passando ele próximo da cidade de Jerusalém, que pertencia naquele momento ao povo dos jebuseus, o povo jebuseu diz: olha, se Davi tentar guerrear contra nós, os aleijados, os mancos, irão sair ao encontro de Davi e Davi não terá força suficiente para vencê-los. E aí esse ditado é dito e Davi fica sabendo disso, então decide guerrear contra aquela cidade, que era muito estratégica. Jerusalém, por isso que os cânticos falam sobre as peregrinações, porque como Jerusalém ficava acima da montanha, então era uma cidade bastante estratégica. E por isso, vários povos que tentaram invadir Jerusalém, tomá-la dos jebuseus, não conseguiram. No entanto, Davi, de alguma forma, orientado pelo Senhor, ele tem a ideia de entrar pelos aquedutos. Então, o modo como ele vai guerrear contra o povo de Jebus e vencer a guerra é entrando justamente pelos canais que levavam água de fora de Jerusalém para dentro de Jerusalém. É esses canais que aqui Acás está olhando e vendo, será que essa água será suficiente para abastecer a cidade enquanto ficar cercada pelo rei da Síria e pelo rei de Israel? Nós vamos ver que o filho dele, Ezequias, ele vai fazer uma reforma nesses canais e ele amplia. Se os irmãos procurarem depois no YouTube, irão encontrar muitos historiadores mostrando a construção e até passando por dentro. Até hoje existem esses canais que foram perfurados dentro da rocha. Eu estava procurando a cerca de 45 metros abaixo do solo, e esses canais, eles possuem hoje 548 metros de extensão. Ele vai desde a fonte de Sião até o tanque de Siloé, que a gente conhece mais por meio do Novo Testamento. Se os irmãos procurarem depois o vídeo, os irmãos irão perceber que era rocha, não era terra, igual nós cavamos cisterna e de vez em quando aparece algo mais rochoso. Era rocha e eles batendo a marreta. É interessante porque há uma placa onde os túneis se encontram, foi um grupo de um lado e um grupo de outro, e conforme eles iam batendo, provavelmente um ia gritando para o outro para que eles se encontrassem e não perdessem o caminho e desencontrassem. Então, no vídeo, é interessante porque mostra vários lugares que eles começaram a perfurar e viram que estava na direção errada, e então eles voltam e fazem um desvio. E aí, onde eles se encontram, há uma placa mostrando que ali eles se encontraram nessa construção sobrenatural. Se nós pararmos para pensar, com as ferramentas que eles tinham, foi algo sobrenatural que somente o Senhor concedeu a eles. A casa, então, está ali, ainda nesse aqueduto que pertencia desde a época ali de Davi, desde o povo de Jebus, está buscando confiar nas providências
que ele pode ter visivelmente, naturalmente, e não nas providências que poderiam vir do Senhor. Nesse lugar, então, o Senhor ordena para que Isaías vá e leve o seu filho, que se chama Um Resto Volverá. É interessante porque dificilmente alguém daria de propósito esse nome ao filho, Um Resto Volverá, mas para aquela situação, o nome do filho de Isaías significava que Acaz não precisaria temer, porque mesmo que tanto o rei da Síria quanto o rei de Israel fossem bem-sucedidos, eles não iam destruir todo o povo, porque um resto volverá. Ou seja, há um remanescente. A destruição que eles querem não será de todo bem-sucedida. Ainda ficará povo de Israel, ainda ficará povo de Deus. Quando, então, o profeta Isaías vai ao encontro de Acaz, ele diz, verso 4, acautela-te e aquieta-te. Isso aqui tem muito a ver com o que Acaz estava fazendo. Provavelmente agitado de um lado para o outro, buscando recursos, alternativas, como eu vou me proteger, como eu vou me preparar. Será que o que temos, tanto de água quanto de comida, é necessário? Então, naquela agitação que muitas vezes nós ficamos nas diversidades. De novo, em vez de buscar o Senhor em primeiro lugar e clamar a Ele, nós fazemos de tudo que está ao nosso alcance e dizemos, pronto, agora não tem outro jeito, é o Senhor. Como se o Senhor fosse a nossa última oportunidade, a nossa última chance, quando na verdade Ele é a primeira e única. Geralmente, todas as vezes que nós ficamos agitados de um lado para o outro, inquieto, nós perdemos tempo, nós pecamos contra o Senhor e nós sofremos aquilo que não teria necessidade de sofrer. Porque nós buscamos o Senhor em último lugar. E ainda assim, pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Deus, Ele nos ouve e nos abençoa e nos mostra. Se tivessem buscado em primeiro lugar, tudo o que você sofreu, tudo que você passou, não seria necessário. Aquieta-te, acautela-te, não temas, não tenha medo, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Essa metáfora que ele vai dar, ou seja, essa comparação, 2 tocos de tições fumegantes, nós temos a imagem de uma fogueira fácil em nossas mentes, uma fogueira pegando fogo, e muito fogo, mas imagine essa fogueira pegando fogo e você tira ali um pedaço de lenha e coloca do lado da fogueira. Com o tempo, o fogo vai diminuindo, começa a levantar fumaça, até que apaga, enquanto a fogueira continua queimando com um fogo bastante alto. Essa ilustração que Deus manda a Acaz é para comparar justamente dessa maneira. Olha, esses 2 reinos já foram poderosos, eles já fizeram muitas coisas, mas agora não passa de 2 tocos de tições fumegantes. Ou seja, a força deles estão acabando. E ele diz, não temas por causa do ardor da ira, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Ou seja, eles tinham um plano gigantesco. Nós vamos guerrear, nós vamos vencer, vamos tirar o rei Acaz e vamos colocar um rei que é da nossa preferência. Historicamente falando, isso aqui é como se fosse um rei fantoche. Você coloca alguém ali, mas na verdade está sob as suas ordens. Então, você sendo presidente ou governador de outro país, você consegue governar aquele país que você dominou com aquela pessoa que está ali apenas te representando, quando na verdade ela não tem poder nenhum de dizer ou propor alguma decisão. Então, o plano deles era gigantesco, tinha tudo pronto. E ainda assim, Deus diz, olha, não temas. Não temas o que está para vir. Muitas vezes nós tememos e ficamos inquietos.
E quando nós pensamos nisso, na prática, é a nossa facilidade de priorizar tudo menos Deus. É quando nós temos notícia que iremos ser mandados embora ou que o nosso salário será cortado pela metade e nós começamos então, antes de orar, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, nós começamos a procurar outro serviço, começamos a fazer um bico aqui, um bico ali. Se isso for necessário, Deus vai nos conduzir quando nós clamarmos a Ele. Mas não que isso deva ser a nossa resposta, como se a solução estivesse em nós. Porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele pode tanto pensar, no caso, pensando o trabalho, que seja melhor e que você receba o dobro, como também abrir portas para que você faça um bico ou tenha um segundo emprego. Então, tudo aquilo que nós buscamos no Senhor, podemos ter a certeza de que o Senhor vai providenciar, de que o Senhor nos ouve e nos responde. Por isso, a exortação, não temas, eu estou com você. Se nós pensarmos na ideia do rebanho, das ovelhas que está com o pastor, é como uma ovelha que está com o pastor e o pastor está com ela, mas o tempo todo ela fica preocupada e agitada com o que vai acontecer amanhã. E o pastor, aquieta, acalma. Eu cuido de você, é eu que te pastoreio, é eu que providencio. Não há o que temer. Você me pertence, você é minha propriedade. Nós somos essa ovelha que esquece que há um pastor que conhece o mais profundo do nosso coração, nosso medo, a nossa ansiedade, os nossos desejos, e que cuida de nós, que providencia tudo o que é necessário. Por isso, aquieta-te, acautela-te, não temas. Em terceiro e último lugar, precisamos então crer e ensinar que há promessa de Deus. A partir do verso 7 até o verso 9, diz assim: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Novamente, a Bíblia oferece vários exemplos de que há promessas para passarmos nas adversidades. Quando, por exemplo, o povo seria liberto do Egito, Deus disse a Moisés, eu vou libertar, mas primeiro eu irei endurecer o coração de Faraó. E nós lemos que o povo começa a questionar Moisés, por que está acontecendo aquilo, por que ele está falando com o Faraó, porque a situação deles está ficando pior. Eles esquecem do que o Senhor disse. De que o Senhor disse, eu vou libertar, mas primeiro eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe que vocês saiam da terra do Egito. Nós vemos isso também quando o povo vai atravessar o Mar Vermelho. O povo está ali inquieto, o exército dos egípcios está chegando e o Senhor então diz a Moisés para que bata o cajado e então as águas se abrem de modo que eles passam com o pé enxuto no meio de um rio gigantesco. E por fim nós vemos também a posse da terra prometida. O povo diante da terra, após vir os espias que passaram 40 dias ali analisando a terra de Canaã, vem e em vez de dizer, a terra é muito boa, o Senhor vai nos dar porque Ele prometeu, eles dizem, a terra é boa, mas nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Diante deles, somos como gafanhotos. O motivo de nós termos medo, o motivo de nós não confiarmos no Senhor, é sempre porque olhamos para nós e esquecemos de olhar para Deus. E todas as vezes que há adversidades, sempre antes de passarmos pelas adversidades, o Senhor promete, eu estarei com você, eu irei libertar, eu irei socorrer. A pandemia mesmo que nós estamos passando é um exemplo disso. Por mais que já houve várias pandemias no mundo, o Senhor deixa claro, por meio dos evangelhos, que nesse caminho
até a volta de Cristo, haveria guerras, tremores, terremotos e também pandemia. E quando acontece, cadê Deus em tudo isso? É claro que nós compreendemos que há sofrimento, que há pessoas que estão sofrendo, perdendo familiares, ainda que tudo isso esteja sob o governo do Senhor, sob o domínio do Senhor, todas essas coisas acontecem e nós devemos solidarizar. Assim como Deus promete também consolo para aqueles que sofrem, para aqueles que estão passando por perdas. Mas nós muitas vezes ficamos agitados, quando na verdade deveríamos crer na promessa. E aqui a promessa que Deus faz, ele começa fazendo um contraste no verso 7. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. O contraste é, eles, baseado no poder deles, estão dizendo que irão fazer. Eu, o Senhor, baseado em meu poder, digo, eles não farão. Isso não vai acontecer, eu não permitirei. Quando ele diz isto não subsistirá, é muito mais do que isso não dará certo. Quer dizer, eu não permitirei que isso aconteça. E aí, Deus vai fazer pelo menos 5 promessas para Acaz através do profeta Isaías. A primeira promessa que Deus faz no verso 7 é que ele vai frustrar o plano da Síria e Israel, ou seja, ele não vai deixar isso acontecer. Primeira promessa é que Acaz deveria crer. Eu não preciso me preocupar com água, com alimento, com o cerco, com aquilo que vai acontecer, porque não vai acontecer. O Senhor prometeu. Segunda promessa, verso 8, a primeira parte. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. Ou seja, eles querem governar sobre Judá, mas o limite de governo deles vai ser o próprio país. Então, eles não vão conseguir nada além do que eles já possuem. Quando ele diz que a capital da Síria será Damasco e o cabeça de Damasco, Rezim, é o que é no presente quando Isaías é enviado a Acaz para dizer as palavras do Senhor. Ou seja, o que eles possuem hoje é o que eles vão continuar possuindo. Eles não vão conquistar nada além disso. Segunda promessa, então. A terceira promessa é com respeito, então, ao reino de Israel, que diz, no verso 9, a primeira parte, entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Também, aquilo que o rei de Israel possui, é o que vai continuar possuindo. A capital do reino de Israel não vai ser Jerusalém, é Samaria e continuará sendo Samaria. Eu não vou permitir que eles conquistem Judá. Quarta promessa, verso 8, a segunda parte. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Então, a promessa aqui é a respeito do exílio do reino de Israel. Que nós sabemos que a Assíria, não a Síria, mas a Síria, é que é usada pelo Senhor para levar cativos todos os habitantes do reino de Israel. E aí eles levam esse povo para a Síria e traz o povo da Síria para habitar em Israel. Por isso, quando nós chegamos no Novo Testamento, principalmente naquela passagem que diz respeito à mulher samaritana, quando ela fala que os judeus não se dão com os samaritanos, é justamente baseado no que aconteceu. O povo que habita em Samaria, que habita na terra que pertencia ao reino de Israel, não é mais o povo de Israel, descendência de Abraão, de Jacó e Isaac, mas é o povo colonizado que nós hoje chamamos de mestiço. Então, por isso que eles não vão aceitar o povo que habita em Israel e em Samaria como povo da aliança, porque para eles foi um povo que foi contaminado com outras raças. E então, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele vai mostrar justamente que para a salvação não há judeu ou gentil, não há judeu ou samaritano, porque todos são chamados para a salvação em Cristo Jesus. E a quinta promessa é justamente com respeito a Acaz.
no verso 9, a última parte. Se o não crerdes, certamente não permanecereis. Ou seja, se você acaso não crer no que eu estou prometendo, na minha intervenção, você não vai subsistir. Você será destruído. Nós, na prática, temos uma facilidade tremenda de questionar as promessas de Deus. E a ideia aqui do verso 9 é justamente Acaz ouvindo tudo isso por meio do profeta Isaías e questiona e não crê. De fato, ele não irá crer. Ele não crê que o Senhor será capaz de protegê-lo. E então ele confia nas nações que podem socorrer. Diferente do filho dele, Ezequias, que é quem busca o Senhor. E aquela passagem que nós lemos que o Senhor mata por meio do anjo do Senhor, cerca de 180 mil soldados. Então, enquanto o pai não creu na promessa do Senhor, o filho creu e pôde então testemunhar da intervenção sobrenatural de Deus. Na situação que parecia ser impossível, Deus livrou Ezequias e Judá da destruição. No caso aqui de Acaz, ele se coloca como incrédulo diante do Senhor e não crê em tudo aquilo que o Senhor promete de forma graciosa, sendo ele já uma pessoa ímpia, uma pessoa idólatra. Como conclusão, meus irmãos, nós podemos pensar que não há motivos para nós, como povo de Deus, temermos as adversidades. Por quê? Porque é Deus quem governa elas. É Deus que está acima de todas as coisas. Em segundo, é Deus quem nos exorta para não temer. E não temer porque Ele está conosco. E em terceiro, porque Ele promete um fim para todas as diversidades. A pandemia não vai durar para sempre. E a maior promessa que nós temos a respeito do fim de toda dor, de toda lágrima, de todo choro, é o céu. É a volta de Cristo. É quando Cristo voltará para buscar a sua igreja, o seu povo, e então no céu não haverá lágrimas, dor, choro, pranto, porque ali então não haverá nenhum tipo de adversidade. Nós habitaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivendo a cada dia que o Senhor nos concede, há um fim. Assim como as adversidades são temporárias, nós precisamos crer que há um fim. E é o Senhor quem estabelece tanto o início, o meio e o fim. É necessário que nós creiamos que se o Senhor quisesse, amanhã todos os casos de coronavírus não haveria nenhum. Não porque foram tratados, mas porque o Senhor não só impediu a contaminação, como curou os que já estavam contaminados. Se nós não crermos que o Senhor é capaz e poderoso para fazer isso, nós estamos então vivendo como ímpios, como Acaz viveu, confiando que não é possível, porque o que o meu olho vê não me diz que Deus será capaz de fazer isso. A Bíblia fala sobre a nossa fé, que é a convicção de fatos que não existem. É crer no poder de Deus em toda e em qualquer circunstância. Como aplicação, precisamos arrepender, caso nós estamos então vivendo incrédulo. Se nós não estamos crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor governa, que o Senhor está conosco, que o Senhor promete, nós somos incrédulos. Nós somos como ímpios que não confiam no Senhor, que não buscam ao Senhor. A graça de Deus, meus irmãos, é gigantesca. A misericórdia de Deus não tem fim, se renova a cada manhã. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. Então, nós temos essa chance, essa oportunidade de clamarmos ao Senhor, perdão, Senhor, porque eu não confiei no Senhor, eu não tenho confiado no Senhor. E o Senhor, então, nos perdoará. Em segundo lugar, devemos viver uma vida piedosa, ou seja, conhecer a palavra de Deus, orar, ler a Bíblia, estar congregando para que juntos possamos aprender, para que você em sua casa possa ler a palavra de Deus, compartilhar com seus filhos, ensinar a sua casa o caminho do Senhor e mostrar que o nosso Deus é poderoso
muito mais do que pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso e Ele intervém de forma sobrenatural nas nossas vidas. Terceiro e último lugar, devemos então conduzir a nossa família à dependência do Senhor. Preciso ensinar, no caso, se você é filho e seus pais não são cristãos, ensinar aos seus pais a depender do Senhor. Se você é o pai e a mãe e o filho e a filha não, ensiná-los a depender do Senhor. A não a depender de mim, como pai, como mãe, mas a depender do Senhor. Através do Senhor, nós teremos tudo o que é necessário. E Ele não deixará faltar, porque é Ele quem nos conduz. Ele é o nosso pastor, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe e nos conforte, nos discipline, mas derrama Sua graça também sobre nós, para que a gente possa viver confiando na promessa do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós Te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso que está acima de todas as coisas. E por isso, nós não precisamos viver agitados de um lado para o outro, inquietos, mas buscar o Senhor. Porque por meio da palavra do Senhor, nós então saberemos como agir. E o Senhor nos conduzirá para a honra e glória do Teu santo nome. Nos perdoe, ó Pai, se estamos vivendo de forma incrédula, priorizando a nossa capacidade, a nossa força, em vez de priorizar o buscar ao Senhor. Perdão, ó Pai, se não temos ensinado os nossos filhos a confiar no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a confiar no Senhor e nos ajude a ensinar os nossos filhos, a mostrar para os nossos filhos que nós não somos fortes o suficiente, que não somos poderosos o suficientes, mas que com os nossos filhos dependemos do Senhor, carecemos do Senhor, somos pobres e sem o Senhor nada poderemos fazer. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos conduza em nome de Jesus. Amém.